Uma jovem brasileira em uma das aventuras mais sonhadas por viajantes, viu sua vida interrompida de forma trágica em um dos lugares mais deslumbrantes e perigosos do planeta. Juliana Marins, publicitária e mochileira de Niterói, desapareceu durante uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão ativo na Indonésia. Seu caso comoveu o Brasil e levantou perguntas sobre segurança, responsabilidade e o custo de seguir os seus sonhos. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e hoje vamos conhecer o caso da Juliana Marins, a tragédia no vulcão Rinjani. Bom gente, hoje é dia 25 de junho de 2025 e tivemos aí essa triste notícia, né, esse fim trágico para o caso da Juliana Marins, que foi assim algo que me pegou muito profundo. Eu não ia gravar vídeo hoje, mas eu acompanhei esse caso, essa história, e eu fiquei profundamente triste de verdade. Eu fiquei muito emocionada e decidi trazer a história inteira aqui para o canal, porque muitas vezes eu sempre digo que quando o caso está acontecendo, a gente fica sabendo de informações fracionadas ali do que acontece no dia a dia. Mas hoje, como praticamente tudo se encerrou, né, porque o corpo da Juliana já foi resgatado, então eu decidi juntar todas as informações e trazer aqui num vídeo para vocês. Então bora pro caso de hoje. Juliana Marins tinha 26 anos, era publicitária, bailarina e apaixonada por viagens. Em fevereiro de 2025, ela decidiu embarcar sozinha no mochilão pelo Sudeste Asiático. Passou pelas Filipinas, Vietnã, Tailândia e chegou à Indonésia, onde decidiu encarar um dos maiores desafios de sua jornada, o Monte Rinjani. Então, no começo desse ano, gente, a Juliana decidiu aí viajar pela Ásia, foi provavelmente fazer um mochilão. Por coincidência, esse é o terceiro caso de mochilão que eu trago aqui pro canal. É em sequência os casos de mochilões, de viagens. Eu gosto de trazer casos de viagens também, porque eu já viajei para alguns países, viajei sozinha, e sei o quanto é complexo, isso é complicado. E eu tenho certeza que a Juliana estava no melhor momento da vida dela, realizando um dos maiores sonhos que eu tenho certeza que você pode realizar, que é conhecer os lugares que você quer, que é pisar nos lugares que você tanto sonhou. Eu sei como é isso, porque aconteceu comigo, mas ela foi pra lá pra viver um sonho, né? E a Juliana, ela era uma influenciadora, mas não uma influenciadora engessada, uma influenciadora moldada, sabe? Nos moldes do que se precisa, do que se entrega. Ela só documentava tudo que ela estava vivendo feliz. Então, através das redes sociais dela, ela compartilhava bastante tudo que ela estava vivendo. Segundo uma amiga da Juliana, a advogada Flávia Della Libera Vieira, a viagem era um sonho de longa data da Juliana. Elas se conheceram em 2016, quando a publicitária cursou por um breve período direito na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Ela estava muito feliz, fazer um mochilão era algo que fazia sentido para a vida dela, um sonho. Ela sempre foi muito expansiva e estava muito, mas muito feliz. Disse então essa amiga dela, a Flávia, em entrevistas para o G1. Gente, eu usei vários portais para montar esse roteiro, então foi tudo que eu encontrei no Google. Não vou deixar nenhuma referência aqui embaixo, talvez eu deixe um vídeo de uma pessoa que eu vou citar, não sei, mas as fontes foi Terra, UOL, enfim. Mas acreditando aí todas as fontes, essa entrevista ela deu pro G1, essa amiga da Juliana. Bom, mas como é que tudo aconteceu? Ela já estava lá, né, na Indonésia, já tinha conhecido bastante coisa, e no dia 20 de junho de 2025, ela se juntou com um grupo de trilheiros e eles decidiram fazer esse passeio, que é uma coisa que você tem que comprar para você poder conhecer o lugar. Então, ela decidiu fazer esse passeio rumo aí ao topo do vulcão Rinjani, que tem aí mais de 3.700 metros de altura. O Monte Rinjani fica localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, e é o segundo vulcão mais alto da Indonésia. A última erupção significativa desse vulcão foi em 2016 e ele teve atividades menos significativas registradas até 2021. Esse local ele é todo protegido e fica dentro do Parque Nacional do Monte Rinjani, e o local ele é declarado como uma reserva da biosfera aí pela UNESCO, então é um patrimônio aí da UNESCO. As suas características mais famosas é a cratera principal, que abriga o lago Segara Anak, que significa filho do mar, com 6 por 8 quilômetros de diâmetro e aparência de uma caldeira azul.
Também tem o pico principal, que é muito íngreme, com trilhas técnicas e fortes mudanças de altitude. Outra atração é o vulcão secundário. Dentro da caldeira há um cone vulcânico ativo chamado Barujari, que continua emitindo vapores e teve pequenas erupções recentemente. Essa trilha, então, gente, é considerada uma das mais desafiadoras, mas também uma das mais bonitas da Ásia. E assim, gente, se vocês verem as imagens, me digam se vocês teriam coragem de fazer essa trilha. Mas é você andar na beira do vulcão. Além de você ter que subir até lá, depois, quem já fez vulcão na escola, gente, lembra que é um montinho de terra. E aí depois vai pra dentro, né? Eles andam sobre essa parte aqui de cima do vulcão, sabe? E como que é esse terreno? Gente, é pedregulho. Pedregulho, esfarelado, é uma coisa que não é nada compactado, sabe? Então você deve andar e deve derrapar muito. Então é uma trilha que exige demais. Eu, por exemplo, jamais conseguiria fazer. Exige físico, exige mental, exige muita coisa. E eu não sei, assim, é bonito? Mas vale a pena? Não sei. Como eu disse, a trilha é íngreme, tem essas pedras soltas, penhasco dos dois lados e o clima é variável, sabe? Tá com Deus o negócio do clima, uma hora tá bom, uma hora não tá. Então você sempre vai estar contando com a sorte para fazer esse trajeto. O trekking é regulamentado pelo governo e guias são altamente recomendados, às vezes obrigatórios. E, gente, eu não sabia o que é trekking, aí eu fui pesquisar, porque uns falam trilha, outros falam trekking, e aí eu fui pesquisar a diferença disso, né? E são 3 tipos, na verdade. Quando é trilha, gente, é um caminho normalmente demarcado, é um caminho curto e geralmente fica aí em parques e matas. O hiking, eu não sei se é assim que se pronuncia, vou deixar escrito aqui, é uma caminhada mais longa e que dura normalmente um dia só. Então, a diferença é que você vai andar mais um pouco por um dia inteiro. Mas aí já o trekking, gente, é outra conversa, sabe? Então, assim, você tem que primeiro aguentar fazer uma caminhada, né? Uma trilha. Depois você tem que aguentar fazer um hiking para daí você conseguir fazer um trekking. Trekking. Soltem os trekkings. Tem alguma referência de The Big Bang Theory que veio na minha cabeça. Gente, TDAH que chama, desconsidera. Bom, o trekking, gente, é uma trilha um pouco mais forte, mais pesada, que vai exigir condicionamento físico, como eu disse, vai exigir talvez equipamentos, vai exigir barraca, coisas para comer, coisas para levar, porque é de 2 a mais dias. Então é uma trilha mais puxada, entendeu? E o local lá onde eles iam fazer esse trekking, gente, como eu disse, né, o terreno é instável, ele é escorregadio e há riscos reais, assim, de queda, porque, como eu falei, são essas bordas, se você derrapou, caiu, já era, é algo muito perigoso. Para fazer isso, é necessário, assim, tomar algumas medidas de segurança e de logística, sabe? Então, permissões são exigidas para subir e há pontos de checagem, mas foi visto que a falta de estrutura em trechos críticos, ausências de corrimão, sinalização precária e os resgates são desafiadores. O terreno impede o uso fácil de helicópteros e ambulâncias. E, em casos de acidentes, resgates demoram horas ou dias, dependendo do clima. Então é isso, né, gente? A única regra que eu percebi aqui é que você tem que ter permissão para subir e um guia, porque de resto não tem nada. Não tem infraestrutura. Se precisar de um resgate, não é garantido, porque não sabe qual meio será usado para te resgatar, porque vai depender de onde você caiu, de onde você está, do clima, enfim. Então, assim, só a primeira coisa que você tem que ter que é a autorização. De resto, é ladeira abaixo, vai com Deus por sua conta e risco. Aposto que você deve ter até que assinar a documentação para subir nesse lugar, porque você tá dando sua vida ali para Deus, ó. E, como eu disse, né, o trekking demora de 2 dias ou mais, e lá dá pra fazer esses vários dias, assim. Então, dá pra você fazer no mínimo 2 dias, que são 2 dias e 1 noite, e assim vai, 3 dias e 2 noites, 4 dias e 3 noites. São as opções. Quanto mais dias você fecha, mais coisas você vai estar aí conhecendo no local. Como eu disse, eu li e assisti várias matérias sobre o caso, e eu vi no canal da UOL que um militar chamado Vinícius, ele conta que em 2023 ele foi lá para essa mesma região, fez todos os passeios lá
lá na Indonésia, adorou conhecer tudo e decidiu fazer esse passeio aí dessa trilha. Quando ele chegou lá, ele começou a ver como que seria, né, olhar como quem era o guia, o que eles iriam estar utilizando para fazer a trilha, o que eles iam estar utilizando para poder dormir, o que eles tinham ali de itens de segurança. E ele, como militar, uma pessoa que entende e conhece do assunto, olhou para aquilo e falou: melhor deixa, não vou fazer, e desistiu. Então, uma pessoa que tem treinamento, ter aptidão física para isso, qualquer pessoa pode ter. Mas ele, além de ter uma aptidão física excelente, a força e resistência física ele tinha o conhecimento dos perigos, né? Afinal de contas, ele é um militar. E ele olhou para aquilo e ele não quis ir. Então, pessoas que igualmente têm talvez um perfil físico igual, não maldou, sabe? Não olhou para aquilo como, nossa, não tem segurança nenhuma. Não tinha essas instruções que ele tinha para olhar aquilo e entender que era uma situação perigosa. Como eu disse, eles iniciaram a trilha aí no dia 20, que era uma sexta-feira. Aí no sábado, dia 21, eles dão andamento de novo na trilha. E eles começam a andar ali já pela madrugada. Lá na Indonésia era em torno de 5 horas da manhã. E aqui no Brasil era em torno de 7 horas da noite de sexta-feira. Né? Lá é adiantado o horário. Então, Brasil, 19 horas da sexta-feira, Indonésia, 5 horas da manhã. Eles estão lá já caminhando, e quando por volta de 6:30 da manhã, a Juliana começa a ficar indisposta, ela começa a ficar bem cansada, ela estava muito exausta. E aí, gente? Ai, meu Deus. Eu não sei por que cargas d'água o guia falou para ela descansar. Mas assim, tudo bem se ela descansasse. Só que todo o grupo teria que ter aguardado ela descansar. Porque pelo que eu sei, pelo horário que era, eles não iam caminhar só mais 100 metros e que a Juliana poderia ir atrás depois porque eles iam estar logo ali. Não, pelo que eu entendi, a caminhada seria longa. Então como é que você deixa uma pessoa pra trás? Sabe? Como que você faz isso? Então ele fala pra ela assim, ó, fica aí, respira, calma, retoma o fôlego. E depois? Isso que não ficou claro pra mim. O depois era ela que corresse pra encontrar com eles mais pra frente. Eles iriam voltar pra buscar ela. Ele queria que ela voltasse talvez pro acampamento. O quê? Sabe? É insano. Mas enfim, ele larga ela lá e sai. Mas ele disse que saiu por pouco tempo. Mas foi o suficiente. Quando o guia volta, ele olha lá pra onde ele deixou a Juliana e não encontra ninguém. Aí ele pensa, né? Juliana voltou pro acampamento? Só pode, porque se Juliana não tá aqui, Juliana não foi com a gente, Juliana voltou, né? Não passou pela cabeça do abençoado que Juliana, ó, né? Não passou pela cabeça dele que pudesse ter essa opção, essa possibilidade, visto que teve outros casos, tá? Inclusive casos que foram a óbito. Então, sucessão de... nem vou falar. O grupo seguiu, como eu disse, eu acho que a opção deles era 2 dias e 1 noite. Então, eles já tinham passado por um dia, tava depois 1 noite, tava no último dia. Então, eu acho que assim, nesse tempo dele voltar pra base lá deles e entender que a Juliana desapareceu, do guia turístico da falta da Juliana, foi que um outro grupo de turistas estavam fazendo o mesmo trajeto e eles estavam utilizando drones para filmar o local. E foi aí que, com um drone, eles filmaram a Juliana. Então, o que aconteceu? Quando o guia deixou a Juliana sozinha, a Juliana escorregou. E, gente, é pedregulho, é aquela coisa que você rola e ganha velocidade, sabe? E parece que ela escorregou primeiro em torno de uns 150 metros da trilha. Aí depois ela desceu mais até 300 metros da trilha. E por último, eu acho que ela estava uns 600 metros, na verdade, da trilha. Então, esse pedregulho, era tipo uma areia movediça. Se ela se mexesse, ela descia mais um pouco. E foi graças ao drone desses outros turistas que ela foi encontrada. Isso então foi no dia 22 e ao perceber isso, eles já voltaram, pediram ajuda, informaram sobre o que eles tinham encontrado e aí então era para começar o resgate. Então no dia 23 vai uma equipe de resgate para lá. A impressão que eu tenho, gente, conforme eu vou contando, vocês vão entendendo. A impressão que eu tenho é que eles gostam de fazer muita viagem, sabe? Primeiro foi um grupo de resgatistas lá com o drone
Acharam a Juliana, ela já estava bem mais para baixo. Ela estava aí a 500 metros já, então já tinha escorregado bastante, de 150 para 300, 300 para 500. E aí eles constataram que não, realmente ela tá lá, acreditaram agora que eles estavam vendo com o drone deles. E aí já resgatou? Não. Primeiro que o tempo também não estava muito bom, os meteorologistas, enfim. Várias pessoas entendidas do assunto explicaram que realmente o tempo não estava bom. Mas aí eles foram providenciar o resgate. Eu não entendo isso. Eu acho que o resgate já tinha que estar acontecendo, sabe? Ali no dia 23 mesmo. E aí, quando uma outra equipe, né, de resgatistas chegam lá, ela já tá a 650 metros. E pelo que eu ouvi desse militar, gente, ele falou que ele já sabia que o resgate não ia dar certo. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar. Gente, se fosse no Brasil, ia ser muito diferente. Desculpa. Bom, gente, esse militar, ele fala que ele imaginava que já não iam conseguir resgatar a Juliana, porque pelo que ele viu do equipamento, as cordas, elas tinham 500 metros. E a Juliana já estava aí 650 metros. Então eles não tinham nem equipamento para resgatar. Não dava para descer de helicóptero, eu não sei porquê, não acabei não indo muito a fundo nisso. Mas enfim, ele mesmo falou que quando ele viu a movimentação do resgate, ele já sabia que não daria para resgatar. Trazendo um dado aqui rapidinho para vocês, nos últimos 5 anos, 8 pessoas morreram nessa trilha e mais de 180 ficaram feridas. Então, realmente é um lugar perigoso. Enfim, e aí o grupo, né, que passou lá e viu a Juliana, enfim, logo todo mundo se mobilizou, colocaram nas redes sociais e a família da Juliana ficou sabendo que ela estava lá pelas redes sociais. E eu sei que você também deve ter visto um vídeo tão triste, tão desesperador, que é um vídeo, gente, que quando eu vi, deu muito desespero. Muita angústia, porque foram dias de angústia. E o drone, assim, tem uma imagem muito boa, assim, e você vê ela se mexendo. Então, ela não deve ter rolado a ponto de quebrar braços, assim, talvez porque, né, ela tava se mexendo. Só que, gente, ela ficou 4 dias, né? Até ser resgatada, né? E sem roupa adequada para o dia, para a noite, sem alimentação, sem água, sem nada disso, sabe? E o Brasil em comoção, mas os responsáveis parece que não estavam agindo com todo o empenho que devia ter, sabe? A família também disse em entrevista ao Fantástico que eles conseguiram apurar mais informações e eles acreditam, né, que a Juliana ela foi abandonada mesmo pelo guia, porque ela ficou mais de 1 hora sozinha lá antes de cair. Então, ele falou que foi rapidinho, né, que ele foi, já voltou, cadê Juliana? Não, a família fala que do que eles apuraram, né? Então, uma família fala uma coisa e, claro, o guia fala outra, mas eles falaram que ela ficou mais de 1 hora. Então, o que ela tava fazendo essa 1 hora lá? O guia foi embora, largou, abandonou, ela sentou pra descansar. O que tava acontecendo? Gente, ainda é muitas coisas sem respostas, mas o pior já aconteceu. A gente já sabe o desfecho disso tudo. Claro que ter mais respostas, saber o que causou de fato, né, a morte dela, vem aí pra talvez dar conforto ou não pra família, ou ainda pior ainda saber do que foi, né? Mas se for verdade, saber que a menina ficou 1 hora sozinha, pagou o guia pra quê, gente? Não faz sentido. Em entrevista ao jornal O Globo, o guia Ali Mustafa, de 20 anos, confirmou os relatos da imprensa local de que aconselhou a jovem a descansar enquanto seguia andando, mas afirmou que o combinado era apenas esperá-la um pouco mais à frente da caminhada. Segundo Ali, que atua na região desde novembro de 2023 e costuma subir o Rinjani 2 vezes por semana, ele ficou apenas 3 minutos à frente da Juliana e voltou para procurá-la ao estranhar a demora da brasileira para chegar ao ponto de encontro. Então, como eu disse aí, controvérsias, né? Família apurou uma coisa, já ele disse outra, mas basta 3 minutos, basta 1 hora. Gente, de qualquer forma, na minha opinião, sei lá, eu acho que tinha que ter uma corda guia e todos andarem
com equipamento de segurança, sabe? Porque se escorregasse, se você tivesse com um cinto, eu não sei como essas coisas funcionam, mas parece, do que eu vi nas imagens, é muito fácil escorregar. Muito fácil. Já que querem explorar como algo turístico, que explore direito, né? Que colocassem lá tudo que fosse necessário. Como que a pessoa tá solta? Bate um vento, sabe? Mas falando aí um pouco sobre o resgate frustrado. Entre os dias 21 e 23 de junho, dezenas de pessoas tentaram chegar até lá, mas segundo a família, houve desorganização, versões contraditórias e falta de ação imediata. Apesar dos esforços locais, Juliana não resistiu. No dia 24 de junho, 4 dias após o acidente, a morte da Juliana foi confirmada. E o corpo só foi resgatado hoje, no dia 25, por via terrestre, devido aí às más condições do tempo. A família acusa as autoridades locais e o Itamaraty de falhas graves. Disseram que Juliana não recebeu alimentos nem água, ao contrário do que disseram as autoridades indonésias. O governo brasileiro afirmou ter enviado 2 diplomatas e prestado apoio. O caso gerou comoção nacional. Hashtags como Justiça por Juliana foram trending, deputados e até mesmo o presidente Lula se pronunciaram. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo os meus cachorros, mas eles estão bem animados hoje. Então, assim, o resgate foi todos esses dias de tentativas de resgate, só que em nenhum momento ninguém chegou nela pra dar uma roupa de frio, pra saber se ela tava viva, pra dar comida, pra... Tudo bem não conseguir tirá-la de lá, mas ninguém conseguiu chegar lá, sabe? Ela não recebeu nenhum... Gente, ela ficou sozinha esse tempo todo. Aí, tudo bem, mandaram 2 diplomatas pra lá. Ah, aposto que 2 engravatados que ficou lá em cima, olhando lá pra baixo, falando, e aí, como é que vai ser? Enfim, gente, ninguém fez nada certo, tá? Essa é minha opinião pessoal. Tá? Me perdoe os envolvidos aí que devem estar tristes também, devem estar se sentindo frustrados por não terem conseguido realizar, né, o salvamento da Juliana com vida, mas pra mim foi, assim, eu só consigo pensar que se fosse no Brasil, a gente teria dado nosso sangue pra tirar a Juliana de lá. É isso, sabe? A história de Juliana não é apenas sobre uma tragédia, é sobre sonhos, riscos e o quanto estamos preparados para lidar com situações extremas. Que essa perda dolorosa sirva para repensarmos as seguranças em trilhas e a responsabilidade de governos com seus cidadãos fora do país. Acredito que nos próximos dias, então, Juliana esteja chegando aqui no país, que o corpo, ao menos, dela seja trazido de volta à sua família, que é o que ela merece, estar de volta à sua casa, de volta ao seu país, estar de volta nos braços, ao menos, de quem a ama e de quem a cuidaria de verdade se pudesse estar lá. Ai, gente, desculpa, esse caso realmente me marcou muito, porque, assim, as imagens do drone não saem da minha cabeça, dela se mexendo. E ela se mexendo, você pensa só assim, aguenta mais um pouco que vai chegar, mas não chegar foi muito, muito triste. E é isso, gente, eu nem consigo pedir nada pra vocês, mas se quiserem deixar um comentário, a opinião de vocês, vamos conversar então nos comentários. E é só isso. Até o próximo vídeo.